não sei. Ah, Aê! agora que eu Boa ouvi. noite, Pascoal. Boa Olha, noite. eu quero já começar te agradecendo muito, Trabalhar. muito, muito, viu, por ter aceito esse convite. É uma honra muito grande. Você sabe que funciona assim, né? A gente. Aquela coisa, você é responsável por quem você cativa. Você cativa, então É, tem que prestar do céu. contas. Você tem que ler do Google. Estamos aí. É muito, é assim, é como se eu estivesse conversando assim com um desenho animado, né? Porque o Doutor Abobrinha, ele é um ser assim, né? A gente amava odiar ele, né? Ele tinha aquele humor único, né? Até da Celeste ele queria arrumar uma assinatura que nem mãos tinha. É, na verdade o personagem é um pouco a gente. Eu, como ator, né, faço personagem. Ele é um pouco de mim, ele é um pouco do que eu acho que é a vida, do que como eu encaro as coisas. Eu acho engraçado, quando eu comecei a fazer o vilão, eu achava, eu não sabia que, depois que eu me dei conta que não tem chapéu, não tem, o que que é o chapeuzinho vermelho sem o lobo mau, né? Exato. Eu era o único que ia ficar de fora, não podia, não era, eles não iam nunca me receber, essas coisas todas, né? Então tinha que me conformar com esse tipo de atitude, né? Porque sempre eu era inimigo de todos. Mas aí depois eu fui aprendendo com o tempo que, na verdade, era um papel de destaque, né? No certo sentido, né? Era Com engraçado. certeza. Me tira uma dúvida, que é uma das maiores dúvidas que eu tenho do Doutor Abobrinha. Qual que, Nossa! qual que era a profissão do Doutor Abobrinha? Ele era um advogado? Ele era um corretor imobiliário? Qual que era a profissão desse Doutor Abobrinha? Não, doutor é esse tipo de pessoa que a gente está no Brasil, né? A gente está no Brasil. Você é doutor, mas você não precisa ter estudado. Às vezes eu corrijo algumas pessoas que me chamam de professor abobrinha. Não, professor ele não era, porque ele era doutor, que todo mundo quer ser doutor. Ele também quer ser doutor. Eu também sou doutor. É um pouco disso. E não, ele era. Ele é, né? Ele é, na verdade, a maneira de você, para criança, num certo sentido, e mesmo como adulto, de você também ver o lado infantil de certas personalidades, sabe? É, Às vezes, a gente quer fazer, a gente quer ser importada, né? A gente é um pouco infantil, entendeu? A gente tem um pouco de, um pouco de, você não dá para levar, tem coisas que não dá para você levar a sério, você tem que conseguir rir, falar, não, esse está parecendo o doutor Abobrinha, tudo meu. Entendeu? Uma coisa por aí. Então, a profissão dele não dá para falar assim, ah, não, ele era advogado, não dá para. Não, na verdade, ele diretor tem essa coisa do de Grupo Silvio doutor, né? Santos? Não, né? Tô Não, brincando. não, porque fala. Não, se você falar que é doutor, isso é melhor, entendeu? Você tem que ter essa apresentação. Eu mesmo, como ator, poxa vida, a minha entrada nos lugares ficou muito mais facilitada por ser a doutora Abobrinha, entendeu? Então, quando você é doutor, então, a gente vive, claro, são essas, porque o brasileiro, no Brasil, você, a gente vai se virando, entendeu? A gente mata um leão por dia, né? É, Todo dia a gente, sabe, todo dia é um dia novo, a gente tem que inventar uma coisa. E tem uma coisa bonita, porque o castelo, como ele é ligado à alegria, aham. o motor da vida é a alegria. Tudo bem, se você tiver muito ruim, se ela se resolve. Se você for bem malvado, você resolve. Mas se você não tiver alegria, você não resolve nada. Exatamente. Então, o motor do Abobrinha, o motor do programa é a alegria. Que, aliás, hoje eu falei para vocês, né? Que eu falei, hoje eu vou numa live internacional com o Chapolin, né? Porque vocês são da turma do contra! Vocês são os chapolíticos! Entendeu? Eu conheço vocês, eu conheço vocês! Cara, eu acho o Chaves uma É, delícia eu acho muito engraçado. O Chaves é muito engraçado. Não, não só o Chaves, a turma toda do Chaves, aham. toda aquela turma, todo mundo, o seu Madruga, todo mundo é. Entendeu? Todo mundo é muito engraçado. Agora, o Castelo, eu acho que são humores diferentes, né? É, Cara, eu rio muito Engraçado que o Castelo não dá muita piada, né? Você vê que mesmo gravando dá piada. Ele é mais uma trama aham. legal, tal, né?
Mas o Chaves, a turma, vocês do Chaves, vocês gostam de piadinha, toda hora, piadinha, engraçadinha. Por isso eu fiz a brincadeira de falar assim, vou falar inglês com os mexicanos. Você falou, né? O México, eles são América do Norte, né? Nós somos da América do Sul, né? Ah, somos América do Norte. Qual nossa live caiu? Será que foi o mal nos Não, encanamentos? eu comecei a falar do Chapolin, eu estava falando exatamente que vocês gostam de piadinha, piadinha. Não, muito engraçado. Não, rir é o melhor remédio, cara. Rir é Com muito bom. certeza. Rir faz bem para a nossa Com saúde. certeza. E também para o Esquela. Ah, meu Deus! Entendeu? Pascoal, e Você tem, você como que tem... surgiu? Como que surgiu o Abobrinha na sua vida? Como é que você ficou sabendo? Foi teste? Foi convite? Não, eu conto. Na verdade, eu já tinha. Eu sempre. Eu faço teatro há muitos anos, desde que era criança, faço teatro. Mas esse teatro de escola, esse teatro que vocês fazem, a gente faz na escola, essas coisas todas tal. E aí eu fui trabalhar no Teatro Oficina. E o Teatro Oficina fica do lado do Minhocão, e do lado do Minhocão, o Minhocão, quando construíram o Minhocão, a especulação imobiliária começou a comprar tudo mais barato. Então, eu conheci bastante esse processo da especulação imobiliária, porque a especulação imobiliária tem essa coisa, né? E aí, quando eu estava para fazer o personagem, quer dizer, quando eu estava. Eu fui trabalhar. Eu trabalhava no Banco do Brasil, como você falou, né? Uhum. Trabalhava no Banco do Brasil. Aí eu pedi para a direção-geral do Banco do Brasil para que eles me. Sabe essa coisa quando você pega um funcionário, você põe ele para trabalhar num outro lugar? Uhum. Sabe assim, aloca o funcionário, que eles chamam. Falei, pô, me põe lá para trabalhar no Teatro Oficina, é importante, tal, tal. E aí falei, me põe para trabalhar no Teatro Oficina. E eu fico trabalhando no Banco do Brasil. Mas na época não tinha marketing, não tinha nada disso, então não consegui explicar direito o que eu queria. Porque eu queria continuar trabalhando, fazendo isso que eu estava fazendo. Por exemplo, hoje essa live. Essa live teria eu seria um cara pago pelo Banco do Brasil para estar aqui com vocês, Uhum. entendeu? Mas eu não consegui isso. E aí, mas na verdade, Verdade. eu tô falando muita coisa porque senão a gente não vai ficar aqui a noite toda, você já vê que eu já estou de pijama, já pus pijaminha para dormir. Eu estou pronto para dormir, eu quero ir para dormir já. Não, mas brincadeira. Senão, porque você falou assim, conta a tua vida. Pô, se eu contar minha vida, tem 71, eu vou fazer 71 anos, é muitos anos, né? Aliás, eu Mas tenho 70 anos, né? isso é engraçado, né? Porque assim, quando a gente conversou rápido por telefone e você falou 71, me deu uma coisa tão assim na minha mente, porque você teve uma entrevista no passado, um The Noite, eu assisti. Quando você estava de Doutora Abobrinha, pra mim, o tempo não tinha passado ali. É muito incrível, a gente Mas, não nota isso tem hora, né? É a claro. mesma coisa, parece que você tá fazendo Doutora Abobrinha desde então, há 3 décadas, não parou de Doutora Não, Abobrinha. porque mas o doutor Abobrinha, ele tá aí atrás da gente, de cobrando, ele mandando boleto. O doutor Abobrinha o Musk o Musk é um doutor Abobrinha, entendeu? É uma espécie de doutor Abobrinha. Ele é um tipo de um personagem que está sempre na nossa vida. É bonito, é interessante isso, porque as crianças já sacaram mais ou menos como é que é a viagem, o pensamento desse personagem, dão risada dele. É engraçado, né? Mas eu quando fui para fazer o Castelo, eu fazia uns freelancers, sabe, assim, lá no teatro, lá na, na TV Cultura, eu estava saindo, alguém me pediu uma carona, me dá uma carona, naquela época, eu tinha saído do Banco do Brasil e ainda tinha um carrinho, não tinha vendido ainda, né? Mas Ah, coragem e faz essa transição, viu? Porque bancário é uma super segurança e artista segurança nenhuma, né? não, mas é verdade, você tem toda a razão. É porque na verdade, porque a gente tem uma questão assim, a economia, a política, a vida, a cultura, elas não são coisas separadas. A vida não é separada. Você é uma pessoa, assim, você é misturado. Você é uma pessoa que tem vontades. A gente é uma coisa misturada. E a cultura, a vida, a economia, tudo é tudo junto. Eu estou falando isso porque a economia, a maneira como os economistas veem a economia, eu acho ela uma maneira assim pouco criativa. Porque o que acontece? Se você, que tipo de economia, que tipo de riqueza a gente quer que os brasileiros tenham? Se a gente quiser uma riqueza de ter, sei lá, carro,
Então todo mundo vai ter carro, então vai fazer ter carro. Esse que é o tipo de. Se ele quer ter uma riqueza das pessoas serem bem-humoradas, tem, sei lá, de trazerem uma cultura, de convivência, de viver num país. O país do futebol, de viver num país lindo. Se a gente quiser uma cultura assim, a gente tem que ter uma outra economia. Uhum. Ou, então você tem que ter uma. Então, você, por exemplo, numa cultura em que você. Em que o país precisa ser feliz, você tem que ter criança. Por isso que a geração de vocês, geração Castelo rá é uma geração que vocês têm que voltar lá todo dia e revisitar, porque é uma geração maravilhosa. Vocês, crianças, cara, vocês curtiram Helios Skind, vocês curtiram André Bujanra, vocês curtiram Arnaldo Antunes de música, vocês curtiram Exato. Gaudí, porque o Senado era Gaudí. É, Vê o nível de vocês. Essa é a geração de vocês. Vocês são essa geração. Vocês são essa potência. Vocês dando risada. Vocês viram o gato ler poemas do Manuel Bandeira, do Fernando Pessoa, até do Mário de Andrade, ele leu. Poxa, isso é que vocês são de criança. E você falou uma coisa no comecinho dessa entrevista, você falou um negócio engraçado, você falou assim, me olhando como doutor Abobrinha, parece que o tempo não passou. O Einstein, agora eu vou dar uma lição para ver se vocês aprendem alguma coisa nessa existência. O Einstein disse o quê? Ele disse que o tempo é tipo, relativo. Ele disse que o tempo é relativo. Eu sempre pensei nessa frase. O tempo é relativo, o tempo é relativo. Por quê? Ele disse assim, que o tempo é assim. Você está olhando Você está parado numa praia, olhando lá na linha do horizonte, passar um trem, o trem está em movimento. Aí você olha uma pessoa lá na janelinha, a pessoa está passando. Pé, 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 pé. Então você, do teu ponto de vista da praia, você olha, está passando, o tempo está passando correndo muito. E o Einstein disse que se você tivesse sentado no trem, você olharia e falaria, aquela pessoa está parada ali o tempo todo. Ou seja, o tempo é relativo. Quando você visita a tua infância, você visita o eterno presente. Esse negócio que passou o tempo, passou, se você for uma pessoa que também passou. Agora, se você continuar no presente da tua criança, da tua vivência, cara, você visita uma potência que você que é engraçado, que é divertido, que é positiva, que tem força, que é querida, né? Que dá risada. Pô, a gente precisa dar risada, que nem o Chapolin. E eu acho que a gente tem que dar risada, a gente tem que ser alegre, no sentido assim, mais nobre do que é ser alegre, pelo seguinte, é de lembrar sempre que a alegria que é a prova dos nove. A alegria é que a gente faz com que a gente resolva os problemas. Eu estava no, esse ano eu desfilei no Carnaval de Mário de Andrade com a Mocidade Alegre aqui de São Paulo e a Mocidade ganhou o Carnaval e eu estava de Mário de Andrade, ganhei o Carnaval. Foi muito bem, foi maravilhoso, mas quando eu estava indo para desfilar, e eu ainda estava com muito medo, inclusive, de desfilar, que foi muito difícil. Dá medo, né? A escola era campeã, então a gente foi disputar o bicampeonato com escolas, escolas do nível da Vai-Vai, gente, da camisa verde, quer dizer, você não é qualquer escola, não. O negócio aqui é puxado. São Paulo, o carnaval é uma coisa internacional, tal. Aí, mas ganhou o primeiro lugar, tá ótimo, ok. Mas na ida, o motorista do Uber, né, porque eu fui de Uber, ele falou assim para mim assim, esse negócio de pessoa do carnaval é alienado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas a gente não. Porque a gente trabalha o ano inteiro, a gente ensaia, é muito puxado o ensaio, sabe? Mas é mais para produzir alguma coisa que lembre a todos, a todas, a todes, que a alegria a gente tem que jogar alegria para resolver Gaza e Israel, a gente tem que jogar alegria para resolver bolsonaristas e petistas e Brasil. A gente tem que jogar alegria, porque, repara, esse termo hater, né, esse termo de gente odiosa, é um tipo de coisa que tragédia você precisa de uma por dia. Uma por dia não, 50 por dia. Elas se retroalimentam. A alegria é muito mais difícil, né? Muito mais. Não uma alegria boba, né? Uma alegria idiota, né? Viva o Chaves, viva o Castelo rá tim. Eu já falei demais, agora chega, hein? Já falei até que o Einstein era o Einstein, pronto. Mas aí você fazia freelancer na TV Cultura, e aí você ficou sabendo de algum teste? Como que você chegou? E como que foi o Eu teste? falei pro cara que eu ia dar uma carona para ele falou, pá,
faz o seguinte, um cara me pediu uma carona, fui dar carona, ele falou, dá para esperar um pouquinho que eu vou fazer um teste, aí eu fui lá fazer o teste, ele foi lá fazer o teste, falei, vou fazer também, Aham. porque eu estava precisando, eu trabalhava no Teatro Oficina, né, trabalhava bastante tempo lá no Teatro Oficina, e um lugar que, você veja, um lugar rico, bem rico, 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 mas não tem esse dinheiro que a gente Uhum. precisava juntar, entendeu? Juntar as duas coisas. Aí era o teste para fazer o Dr. Vitor. Ah, E aí eu fiz um teste com o Dr. Vitor, mas o Carl Hamburger, mas o Dr. Vitor já ia ser o Sérgio Manberti, já estava escrito nas estrelas. Aí ele falou: tem um personagem aqui e é um cara que a gente ainda não sabe exatamente o que fazer com ele e tal, papapá. E aí ele falou, ele usa vários disfarces e ele quer derrubar o castelo, ele é um especulador imobiliário. Eu estava vivenciando aquela construção do Minhocão, o Teatro Oficina, vivenciando aquilo, né? Então eu tinha um pouco de conhecimento, aí isso daí foi sopa no mel. E claro que é, mas isso é parte do trabalho do artista. Talvez o jornalista seja a mesma coisa. Tudo nos interessa. Tudo nos sim. interessa, entendeu? Tudo aquilo que não é meu me interessa, eu fico atento, quero saber como é que é, não sabia o que. E quando eu comecei a me interessar em São Paulo por especulação imobiliária, eu fui atrás para saber como é que funciona isso. Aí eu li. eh, ah, li muita gente da geografia. Eu fico lembrando do Milton, escritor mineiro, inclusive. Como é que é o nome dele? Milton Santos, é isso? Mineiro, um geógrafo negro, maravilhoso, um cara que tem uma puta de uma cultura maravilhoso, e que fala sobre essa especulação, sobre o metro quadrado, né? Milton Santos. Maravilhoso. Então, você ser ator te abre a possibilidade de você, no meu caso, né? De você estudar, de você aprender, de você saciar a sua curiosidade de criança, né? Que a gente é muito Aham. curioso, a gente quer fazer. A gente, você comentou agora, né, do isso do Chaves, mas o Doutor Abobrinha também tinha o seu bordão, que era um dia esse É, castelo será. exatamente. Da onde que veio essa criatividade, esse meu? Isso estava no texto, isso veio. Você sabia que Ó, isso ia pegar? pô, tá, a gente estava em 1990. Vocês são uma geração 1994. Vocês são tetra! É tetra! Romário, vocês são geração Romário, pô. Vocês. é, é, a gente. Nós, o Brasil é o país do futebol, né? Da onde que vem essa criatividade? Pô, o Brasil é um país criativo. Nós somos muito criativos, nós temos muitos. A gente tem problemas, muitos problemas. Claro que temos problemas graves mesmo, problemas verdadeiros. Mas nós temos, pô, a gente tem potência, força para resolver todos eles. Entendeu? Mas não vai ser no mau humor, vai ser, entendeu? Vai ser na alegria, vai ser. Por isso, alegria é muito mais difícil de fazer. Quem faz humor sabe disso. É difícil a alegria. Fazer alegria é mais difícil mesmo. Mas é mais legal, né? Eu gosto muito de uma. Eu sou. Eu, a minha casa é uma casa ecumênica, né? Tem várias. Em vários momentos teve irmãos, pais, tal, cada um, minha avó, que eram de várias religiões, ecumênica Aham. mesmo, né? Mas eu gosto muito dos poetas que escreveram a Bíblia, e uma delas é aquela passagem que eu acho muito legal, que Jesus vem vindo vai enfrentar Jerusalém, os caras já estão para pegar ele e tal, aí ele chega lá, tem um caminho assim, o cara falou assim, ó, o caminho mais rápido é por aqui. Ele falou, e qual que é o mais difícil? Mas é pela direita, aqui tá quebrado, tem precipício, espia, cobra, tal. E é verdade, a gente às vezes tem que pegar o caminho mais difícil, não porque a gente gosta, mas é para saber exatamente o que você vai encontrar. Você vai encontrar espinho pela frente, cobra, jararaca atrás de você, buraco, pedra no meio do caminho, vai chutar pedra. É assim, o caminho cheio de mato, uns negócios diferentes, uns troços, vai pisar no cocô. Ah, que fedor vai. O caminho é assim, o caminho da vida é assim. Você pisa no cocô, aí depois você tropeça na pedra, aí depois você dá umas risadas, acha engraçado. Porque depois está engraçado, né? Depois fica até engraçado para lembrar essas coisas que você fez. Esse é o caminho da vida, né? E não tem, mas não tem. Eu, a gente.
Bom, a gente tem que a gente tem que estar do lado da cultura, tem que ter cultura do lado. Por que que defende tanta cultura? Já vem defender a cultura, já vem falar da cultura. É que se você não tiver a cultura, por exemplo, o único animal que ri é o ser humano. Por quê? Por que que só a gente ri? A gente ri porque a gente tem cultura, só por causa disso. Olha, apesar de ser um vilão, eu tô vendo muitas pessoas perguntando se já comprou o castelo, perguntando qual que era o disfarce favorito. Aqui a Isabela Olha, já falou que era de inspetor de desperdício de energia elétrica. Eu lembro desse episódio. Como que era a sua relação com as desperdício de energia crianças? elétrica, por quê? Não entendi Não, essa ele daí. foi inspetor de Ah, energia. é verdade, é verdade, é verdade. Foi aí que eu ganhei o castelo, foi aí que nesse dia que eu ganhei o castelo, que eu era inspetor da água, entendeu? Eles estavam Isso. gastando água, tudo mais. Mas é engraçado, na rua eles me perguntam isso. Como assim já comprou o castelo? E aí, já comprou o castelo? Pô, não vou nem responder. Como assim já comprou o castelo? É verdade. É engraçado isso. Sempre para você ver como é que isso é engraçado. As pessoas são mais engraçadas que a gente. Imagina que isso é, eu morro de dar risada, né? Quando o cara me pergunta uma dessa, eu morro de dar risada. E todo mundo, quer dizer, não dá para dizer que é. E várias perguntas, pô. O pessoal é engraçado pra caramba. Ah, porque esse momento, eu falo geração de 94 que ganhou o teto, mas tinha as mães, tinha os pais, era uma coisa misturada, né? Muita gente legal. E eu acho assim que se a Inglaterra teve o Harry Potter, se o México teve o Chaves, pô, a gente teve o Castelo rá né? E Exatamente. Castelo rá e naquela época, eu não sei, você gosta de futebol, não? Mais ou menos, já gostei mais quando Ah, mais novo. tá vendo? Exatamente, já gostamos mais. Nós todos já gostamos mais de futebol, mas, pô, a gente fica vendo futebol, os caras gostam, pô, não dá, né? Não dá. A geração de vocês no futebol é a geração rá É a geração seguinte: um toca, pá, rá, toca pro outro, sim, depois, bum, é a geração dessa geração, que quer gol assim, não é geração que fica enrolando, entendeu? Bi, 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 bi. Não, mas é uma geração que quer ver o gol. Eu acho que. é, o futebol sinaliza muito. Tem um escritor brasileiro maravilhoso, que é o escritor de teatro, que chama Nelson Rodrigues. Conhece? Já ouviu falar no Nelson Conheço, Rodrigues? Nelson conheço. Rodrigues, por exemplo, é um cara que fala, que juntou o futebol e a cultura e assistiu grandes coisas maravilhosas e fala de futebol. E ele fala muito da maneira do brasileiro pensar que está ligada ao futebol. Eu acho que o rá de certa maneira, é um futebol, sabe assim, mesmo tendo os seus vilões, não é? Mas é um futebol de classe, pô, não é um futebol qualquer, é um futebol que nos inspira. Esse futebol que a gente está tendo que passar pela garganta, pô, claro que não vai ganhar, não ganha de bom, não ganha de ninguém, entendeu? Não é tetra, não é penta, não é hexa. Pô, a gente tem que ter um futebol hexa pra gente. Outro dia um cara tava me falando, nem torço, nem presto nem atenção, entendeu? Claro, como que o Brasil vai ganhar? Mas também não vou sair por aí, tipo, você vai assim, vou pôr a camisa amarela, sair dizendo que eu sou, vou querer que o Brasil ganhe. Não. É, porque quando o Brasil ganha, é, todo mundo ganha, entendeu? Não é, o futebol tem essa grandeza de trazer a gente para uma coisa junta. A gente se Ah, sente num lugar junto. Nós estamos num lugar junto. Nós estamos aqui nesse lugar aqui, que a gente deu o nome de Brasil, mas a gente está junto aqui. E a gente não pode sair de estar junto. O futebol traz a noção desse estar junto. Todo mundo sabe como é que ah. funciona o futebol. Um gol de lá, um gol de cá, chuta para lá, para cá. É isso, acabou. Não? Ah, não, agora eu posso fazer também, tá? Era lance 4-4-4-4, 5-5-5-5. Pô, é que nem falado. 55742892 é um número de telefone, pô. Entendeu? Pode até falar, mas é número, um para lá para cá, acabou, não tem o que fazer, sabe? Então o futebol é muito simples, o futebol é muito próximo. E você não, e a gente não sabe, né? Lá nos Estados Unidos eles não entendem. Pô, mas como é que você não entende, cara? Eles estão pra cá, estão pra cá, mas como não entende? É a mesma coisa que a gente não entende o futebol deles. Eles não entendem o nosso futebol. Pra você ver e acham que é muito complicado o futebol, não. É muito complicado. Você vê como a gente, como nós, né? Eu, você, como a gente é inteligente. Como eu sou inteligente. Até o nosso humor, né? Que é um pouco diferente do É deles também, diferente. né? Que igual lá no caso deles, né? Eles vestem sério e têm comportamento mais infantilóide. É que é o contrário, né? A gente sempre vestido mais infantil com comportamento Não, maldosos, né? Tipo o Doutor não, Abobrinha. não, e vocês, não, e vocês no castelo, olha, olha, compara.
o Castelo rá com o Chaves. Primeiro que, bom, infelizmente, a gente não, a TV Cultura não deu continuidade, podia ter dado Não podia. continuidade, porque o Chaves ficou 17 anos fazendo tal, pá, 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 pá. Infelizmente aqui não aconteceu isso. Mas o humor do Castelo é um humor e a coisa do Castelo, cara, É uma mão lava a atemporal. outra, não, e uma mão lava a outra é uma coisa de tanta integração numa escola, você vê aquelas É, criancinhas com a mão suja, exatamente. todo mundo misturando, aquela raça misturada brasileira de todas as linhas, aquelas crianças, aquela coisa de... Que riqueza, é como se fosse um show de riqueza aquilo lá, por exemplo. Então, Sim, depois sim. do. Que som é Cara, esse? Como é que faz o violão? como que faz o violão, as passarinhas. E aí a gente, por exemplo, eu me lembro quando a gente estava fazendo o Castelo, cara, era a TV, naquele tempo, é porque aconteceu uma coisa muito, que foi que determinou muita coisa, que é o seguinte, até a década de 80, quando a indústria tinha que vender alguma coisa, não ia direto na criança. E aí no pai, na mãe, no tio, no vô, compra lá pro teu netinho aquilo, era isso. Então era meio que era, a, isso aqui já é mais mercadológico. A criança não era o objetivo. Aí quando ela começa a virar criança, começa a beber, enfiar leite, vai dar Danone, enfia pela goela abaixo. No Castelo, se você vê, meu cara, isso também que foi uma honra gravar tal, não tem um merchandising, cara, não vende nada lá, Exatamente. entendeu? Sabe? Não vende, vem, sabe assim, e o contrato da gente era esse, né? Não pode vender nada. E aí, Aham. sabe, esse rigor assim, é a geração Castelo. Ficou mudo pra mim, acho que travou um pouco, Pascoal. Agora voltou. É que a gente está aqui no telefone, o telefone toca de vez em quando. Entendeu? Mas a gente, então a gente, como se diz, a gente está, a gente tem que voltar numa coisa assim, porque voltar mais numa coisa rá um futebol rá uma imprensa rá sabe? Uma Sim, com política rá certeza. política rá Com certeza. ó. Yanomami, papa, rá-tim-bum, entendeu? É, Descobrir papum-pum, rá-tim-bum, sabe? exatamente. E resolver as questões mais no rá-tim-bum do que ficar, sabe? Pô, a gente é rá-tim-bum. E se hoje é por direct, selfie, naquela época você recebia carta igual os outros, Não, carinho igual os outros, como é que funcionava? não, é assim, funciona assim, o ambiente nos atores, claro, como é no futebol, como é na escola, tem esse negócio de um tirar sarro do outro e tal. Eu não recebia carta de ninguém, eles recebiam 50 cartas, 200 cartas, o Cássio, 50 mil cartas, sei lá quantas cartas ele recebia, naquele tempo eles mandavam cartas. Então todos eles recebiam cartas, todos, entendeu? E aí, mas eh, a gente não, nossa, demorava para receber carta, puta. E aí, até que um dia chegou uma carta para mim. Até hoje, essa carta, inclusive, está lá na TV Cultura. Tem essa carta. Eles fizeram tipo um museuzinho lá, Aham. para preservar um pouco da memória do Castelo. Tem lá na TV Cultura. E me mostraram uma vez essa carta, em que o menino pediu para vir trabalhar no. Que ele queria ser meu filho, sabe? Bom, coisa comovente. Ele falou, mas aí no dia que você comprar o Castelo, você dá para mim? É uma abobrinha! Essa É o geração, Guinda essa Bobrinha. geração é muito abobrinha também, viu? Muita cheia de abobrinha. Eu gosto da geração rá mas não, maravilhosa, maravilhosa. E, Essa, Pascoal, eu, assim, assistindo, eu tenho a impressão que as gravações eram muito bem desenhadas, tinha um português muito correto. Vocês isso. tinham tempo para poder gravar, era muito corrido. Não, Como que eram esses não. bastidores do Ó, Castelo? o- o- tem uma turma que pode falar melhor do que eu, tem o Karl Hamburger, tem, sei lá, o Flávio de Souza, que escrevia, e toda a direção que fazia o Castelo, que pode falar muito melhor do que eu disse. Eu falo do meu ponto de vista. Pô, eu via a gente. Vocês que assistiam, cara, não tem um nós vai, nós vem, essa coisa assim. Tinha um professor de português lá com a gente que ficava corrigindo a gente, porque a gente às vezes
não é que fala errado, é que é como se a gente falasse numa linguagem. A linguagem que lá tinha que falar, a linguagem. Não é que podia falar errado, evidentemente, não era isso, mas é que a linguagem que a gente vai falar aqui não vai ser essa linguagem, sabe? Vai ser uma linguagem assim, exatamente, como é. É como é. Eu tive em Moçambique, eu fui lá, fui dar uma oficina de teatro em Moçambique. Olha, cara, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, porque numa hora eu estava, assim, teve uma hora que a coisa virou do avesso. Teve uma hora que a coisa virou do avesso porque eu estava num avião e aí a gente estava no avião, não estava na primeira classe, estava lá atrás. Mas quando a gente vai fazer xixi no avião, você passa pela primeira classe, dá uma olhadinha assim. A primeira classe, porra, eram mulheres, homens, muito, um povo negro. Eu falei, que coisa que esquisito. Você não vê isso, você está no Brasil, você não vê nada disso. Aí eu entendi, entendeu? Que eu entendi. A gente sempre percebia o quanto que a gente tem que resolver a questão racista brasileira, entendeu? E como isso nos perturba, e às vezes você tem que fechar os olhos para como isso perturba a gente, como isso é terrível. Não é fechar os olhos, acontece num volume tão grande. Por exemplo, chego lá em Moçambique, ali todo mundo, o policial federal, o cara piloto do avião, a aeromoça, todo mundo o povo negro assim na sua exuberância, que maravilha, entendeu? E não tem esse peso, essa coisa que você tem vivendo aqui no Brasil, essa coisa tão forte, tão racista, tão difícil para a gente. E o Castelo, de certa maneira, reproduziu de uma maneira muito feliz tudo isso, sabe? Esse, porque eu sou mestiço, depois vem um outro que é, né, a menina que é negra, um que é branco, essa mistura que dá no Brasil, e que vai possibilitar até a discussão disso tudo, né? Por que tem isso? Por que é assim, né? Eu tô revendo muito disso, né, da minha vida, do que é, o que aconteceu, porque com 70 anos a gente já começa a viver assim, então, quer dizer, 70, porque não tem esse negócio também de 70 anos, eu fico falando de 70 anos, né? A gente está junto aqui agora, é agora, não tem passado, é o tempo do Einstein que eu levantei lá atrás, né? Mas eu acho assim que a gente tem que voltar, a gente tem que pensar, né? Não voltar. A gente tem que pensar em quanto rá nós somos na nossa geração. E falando sobre é, como que era o trabalho, como que eram essas coisas todas. Porra, por que eu falei em Moçambique? Eu falei em Moçambique, porque lá em Moçambique eles falam português, português Aham. de Portugal. E tinha 135 línguas faladas lá dentro da coisa. Mas eu falei, mas por que que você, porque ele falou assim, a gente faz assim, você fala, são 135 línguas, tem Baratiúma, pessoal que mora aqui na Vila Prudente, pessoal que mora não sei aonde, pessoal, cada uma é uma língua, fala diferente. Mas quando junta todo mundo, para todo mundo se entender, aí ele fez uma língua assim, fez uma língua oficial, que é só o Aham. português oficial, entendeu? Eu acho que a língua que a gente usa no Brasil, para a gente, é o português oficial, tanto que dentro de casa, aqui a gente fala diferente. A gente mistura tudo. Então, com os meus amigos, meus chapas, então a gente mistura uma outra coisa. Mas aí, quando você vai na ONU, lá no coisa, você tem que falar esse português aí. E tinha um cara para falar para a gente, fala esse português geral, que é o único, é o português que é tipo assim aquele, como é que é? O mínimo denominador comum. É um denominador. E depois você fala os outros. Ô, Não Pascoal, é isso. você comentou também, né, que no caso Chaves durou mais anos, o Castelo não. Você acha que o Castelo podia ter sido mais explorado, que vocês que fizeram os personagens lá podiam ter feito mais? O que você achou? Eu vi que agora a Rose Campos, né, tá com uma série pequenininha também, né? Você acha que deviam ter sido mais explorados, devia ter sido mais Eu acho. episódios? Para nós, ó, eu vou falar, para a gente que é ator, ia ser maravilhoso, porque Aham. imagina, ia ter trabalho a vida toda. O pessoal do Chaves já está tudo morrendo e ainda continua ganhando royalties, trabalho, essa coisa toda. Mas a gente não, a gente cortou uma coisa assim. Eu acho que também depois, porque quando a gente fez a Pé 94, cara, Aham. 94 foi a gente, é que você nem conhece, mas muita gente não tinha nem nascido, mas o
A inflação foi zerada finalmente, porque a inflação é uma coisa pesada. Aí a gente começou o plano real, Aham. A gente houve uma preocupação do governo, né, de resolver os problemas sociais, os salários, essas coisas, porque tem que ter essa preocupação, né? A maioria da população, a gente não quer uma economia assim de ter um rico e um monte de pobre. A gente quer, entendeu? A gente quer uma economia, não precisa ter aliás, é melhor para a economia, porque o dinheiro circula, Exatamente. sabe? Porque entre a gente, porque, por exemplo, quando a gente está duro, quando nós estamos duros, quando não tem dinheiro, o dinheiro não está circulando. Esse Uhum. pessoal está segurando o dinheiro, está só com eles, entendeu? Pô, gente, É. sabe como é que é? É essa coisa, essa mesquinharia, sabe? Só uma turma que quer tudo mais. Pô, tem que abrir esse jogo. Que a gente chama de desigualdade social, Aham. concentração de renda, é isso aí que a gente chama de política. É assim que funciona. O dinheiro não está chegando para a gente. Remédio caro, tudo para caramba. Então, não pode ser caro, transporte caro para caramba, para você, sabe, essas coisas. Tem que ser tudo acessível, barato para a gente. Tem que ter essa. Uma, aí que está a diferença de uma economia que nos enriquece e de uma economia que nos empobrece. Uma economia assim que para você ter grana, você vai ter que entregar a sua dignidade. Uma economia assim, pô, não vale a pena. Tem que ser uma economia que me enriqueça, sabe? Que eu faça, como você está fazendo aqui, live aqui agora, e dê risada, sabe? Uma economia que enriquece as pessoas. A cultura, na verdade, eu falo isso porque eu trabalho com a cultura e a cultura funciona assim, né? Quando você Sim. apresenta o espetáculo, você quer que aconteça o que com o cara? O cara sai. Você quer que o cara saia bem, entendeu? A cultura é uma coisa que enriquece, né? Quando você produz cultura, uma peça, e pode ser uma peça dramática, uma música. Quando você produz uma música, você não quer que seja uma música chata, não, a gente quer que seja uma música gostosa. A gente está fazendo essa live aqui, a gente quer que seja uma coisa, ó, daqui a pouco todo mundo vai dormir, tá? Mas que durma bem, que tenha bons sonhos, que dê umas risadas, entendeu? Que fala, ai meu Deus, estou perdendo tempo. Mas exatamente, que seja uma coisa de. A gente tem que perder um pouco, perder tempo, sabe? Que tempo é dinheiro? Que tempo é dinheiro é uma ova? Dinheiro porra nenhuma. Dinheiro é outra coisa, tempo é outra coisa, não tem nada a ver com dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é tempo, pô, que isso? Tempo é a vida, entendeu? É porque esses caras ficam falando que tempo é dinheiro e tem gente que fica repetindo, eu odeio que fale que tempo é dinheiro. Tempo é relativo. Ah, pô, tempo é relativo. E dinheiro não é relativo, cara. Ô, Pascoal, e você chegou a reviver o Doutor Abobrinha no filme, né? Você foi Pô, convidado para fazer o filme, teve teste para fazer o filme. Como que foi tá nessa ai, nova cara, visão do castelo? tem muitas histórias. Porque assim, porque esse ambiente de teatro, tal, de vídeo, é muito competitivo. Acho que talvez seja Imagino. igual assim. Eu estou tentando comparar com o futebol. E estou tentando. Estou fazendo 70 anos, estou fazendo o possível para não ficar criando inimizades, inimigos. Você não faz nada, o cara, não gosto dele. Outro dia, meu irmão falou assim para mim, assim, porque eu faço Mário de Andrade, sempre. Meu irmão falou assim: você fica aí, andando todo de branco, com flor na mão. Eu falei, mas, porra, andando de branco, flor na mão, isso tudo bem. Né? E eles ficam irritados com isso. Porra, vai ficar irritado com isso. Você tem que ficar irritado com outras coisas. Você está irritado porque eu estou andando de branco com flor na mão. Eu falei, caramba, né? Mas é isso. Pô, para com isso, para de se irritar com essas coisas. Eu tava desse jeito, tava me irritando demais com essas coisas, mas eu tô na luta de vencer essa coisa difícil, né, desse mau humor. Tô na luta disso. Não é fácil, não, entendeu? Não é brincadeira, não. Vencer o mau humor não é brincadeira, não. Tem uma música até do Gil que fala assim: eu sei quanto custou ter que esperar até meu precioso bom humor voltar. Eu acho que o Brasil, nós brasileiros, Ratimbunbers, estamos atrás, estamos a caça do nosso bom humor. Mas aí, Você, quanto ao. você viu eu trouxe duas, eu sabia que eu via as suas lives, né? Aí eu trouxe duas. Essa aqui veio de dos pais, olha que legal. Gostei, Essa aqui gostei. do pai, aqui, toda suja, tá? Essa daqui é outra mais chique.
É tudo Gostei, água. gostei. A minha também, tudo água. É tudo água. Porque eu pensei assim, eu vou lá falar com ele, assim, né, assim, falando para vocês, o Stanislavski, que é o diretor do teatro, ele falava assim, não vai encontrar fã, pessoas e beber. Você bebe, você começa a falar demais. Porque tem essa coisa assim, mais ou menos egóica, né? O bom do doutor Abobrinha é que eu podia brincar com o meu egoísmo. Eu sou o melhor, eu sei tudo, eu sou isso. Aí quando vocês me ligam, a gente quer falar da tua vida. Eu preciso tomar cuidado, porque daqui a pouco eu começo a cagar regra, a dizer não faça isso, faça aquilo. Tá, mas pô, gente, para com isso, vai. Vamos. Mas aí Vamos. no filme você foi convidado. Como é que você chegou até o filme? Porque Ah, muitos tá. atores não Ah, voltaram, né? eu tenho visto as fofocas todas lá, porque havia lá uma cisão, né, de, em relação ao Castelo, porque o Castelo, assim, o Castelo, na verdade, mal comparando, parecia o Congresso, tá, de hoje, sabe assim? Que, por exemplo, o pessoal prefere não fazer porque é difícil também você conciliar pessoas de lado de cá e tal. É, aí teve uma, assim, o Castelo foi dividido, uma parte o Cal faz o cinema e outra parte o Cal hambúrguer, né? E outra parte o Entendi. Flávio de Souza faz teatro. Aí fizeram o teatro, aí não me convidaram para o teatro. Falei, puxa vida, me convidaram para o teatro. Não porque o Flávio de Souza não gosta de mim, Aham. mas é porque eles fizeram, porque tem essa economia, né? Um a menos para dividir a bilheteria, tá? Pô, esses caras são fogo. Aí quando foi fazer o filme, eu fui lá pedir, pelo amor de Deus, falei, gente, eu quero fazer esse filme. Aí tá. Até teve uma negociação, o cara falou assim, mas não, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, eu faço de graça. Não, de graça não pode, não sei o que lá. E aí ganhei uns troquinhos, mas fiz. Porque é como eu falo para vocês, gente, tem a grana, evidentemente que tem a grana, mas além da grana, eu sinto, cara, eu sou uma fominha dos personagens do Castelo. Eu sinto uma responsabilidade. Aham. Às vezes eu fico pensando, porque não sei, né? Pode ser que daqui a pouco eles remontem o Castelo, né? Outras pessoas façam. Eu perca o meu papel e vocês vão me roubar. Porque os personagens, o Doutor Abobrinha, eu que fiz, eu encarnei o personagem, mas o personagem é criação do Cal Hamburgo, do Flávio de Souza e ele é propriedade da TV Cultura e atualmente ele tá negociado com uma empresa. Aham. Então o personagem pode ser que de repente venha, vocês vão ver, né? Vai vir um americano para falar, que nem um cara, que nem que eles querem contratar uns estrangeiros para dirigir a seleção brasileira. Vai ensinar a gente a jogar futebol! Pô! Vai trazer um cara para fazer o Dr. Brigham, que fez curso não sei aonde. Porra, e aí eu vou perder meu emprego. Mas tudo bem, mas É, vocês vão me chamar. Fala, não, doutora Abobrinha, não, porque, gente, eu sou o original. Eu juro que eu sou original. Eu não sou inteligência artificial. Eu não sou. Porque eles vão fazendo, né? O inteligência artificial que vai ter uma vez, aí vai chegar lá, não é parecido, mas não é ele. Porra, sou eu! Toda vez que fizerem de inteligência, eu não sou. Esse inteligência isso que você tá artificial põe o falando. dedo na. Inteligência artificial não coça o nariz, ó. Enfia o dedo na. Isso que você tá falando é legal porque eu vi que a TV Cultura confirmou, né? Que acho que pro ano que vem vai ter um remake da série e parece que vai ter um filme do Castelo rá tim também, né? Você tem alguma. O que você acha que vai vir? Você acha que devia mexer em time que tá ganhando? O que você acha que pode vir por aí? Não, eu tô com você. Não vamos mexer em time que tá ganhando. O time do Castelo rá tim é um time de ouro, pô. E, Exatamente. e teatro, é o seguinte, o teatro, imagina, cara, imagina todo mundo igual. Assim, É, eu sou muito amigo do Fred Allan, que fez o Zequinha, muito, muito. o Zequinha. Aham. Ele é um querido, ele é um cara maravilhoso, assim, adoro ele e tal. E eu fico imaginando, porque ele é o seguinte, cara, ele tinha 8 anos, ele chegava lá na cena, ele tinha 8 anos. A gente não tinha feito televisão. Ele falava pra mim assim, olha, porque assim, na televisão, se você sai da luz, naquele tempo a luz era mais terrível, ele não te pega. E aí ele falava, Aham. vem mais pra cá que você está fora da luz. Imagina, outra minha cena, sabe? Ele era um cara que dirigia a gente em cena. Eu quero ter essa inteligência
com 8 anos, entendeu? Então, agora que ele está com 40, ele vai se aposentar antes de mim, né? Porque ele está. Ele tem que se aposentar já, né? Sou Mas eu o o. único que vai aposentar. Mas, não, mas eu imagino ele, já até falei isso para ele já. Falei, cara, se fizer, ó, tem que ter a coragem, porque o ator, você fala, por que eu sou igual? Eu sou igual porque, na verdade, essa energia que está aqui comigo é a mesma energia. O que você vai ver, não precisa muito. A gente está falando no canal do Chaves, o maior, o The Best, entendeu? O Chaves tem 9 anos, 7 anos, 8 anos. Quantos anos ele tem? Ele não tem 30 anos, o personagem, né? E era feito por bolanos que tinha 100 anos, sei lá quantos anos tinha, sabe? Não, Aham. não tem esse limite. Por quê? Porque o Chaves tem um espírito de criação infantil que eu imprimo no Doutor Abobrinha, que eles imprimem. Essa que é a diferença. Essa é que é a grande, sabe, a grande sacada. Se a gente for fazer, deixa eu falar com a TV Cultura, dá licença. Ô, TV Cultura, alô, alô, a TV Cultura, tá vendo, né? Vem aqui olhar, seu espião. Você está aqui me olhando, né? Ô, TV Cultura, é o seguinte, não me faça besteira de me tirar do personagem, de colocar outra pessoa aí nesse meu lugar. O lugar sabe de quem é? O quê? Não é de vocês, não! É meu! Meu! Pronto, eu só queria dar esse recado. Já dei. Aproveitar, Pascoal, eu posso te fazer uma pergunta bem discreta, porque esses dias eu vi um vídeo da Cíntia Raquel comentando que Ah, ela não ganhou dinheiro com Castelo e quando hum. vendia produtos, acho que para cada 2.000 meias vendidas ela ganhava 97 centavos. Deu para ficar rico com Castelo? Dava para comprar um Castelo? Essa pergunta é quase uma provocação. Mas eu vou me controlar para te responder. Não, olha, gente, é assim, vocês, existe muita, de maneira geral, o mercado, Aham, ele é perverso sim, sim. com os atores e atrizes. Por quê? Porque é assim, um ganha, sei lá, por exemplo, o Neymar. Quantos jogadores ganham tanto como o Neymar? Vou tentando se explicar, porque a gente podia Aham, falar de atores, né? Mas eu conseguindo falar. São pouquíssimos. exatamente. No mundo todo, são 10, 20 e tal. É a mesma coisa na televisão. Uhum. Na maioria que tem, assim como jogador de futebol. Jogador de futebol tem milhares. Ator, gente, ator que nem eu, você tem zilhares, sobra, tá caindo pelo ladrão. E, e a gente não tem muita. Aí a gente entra na coisa constitucional, né? Como é uma coisa. Por isso que a Cíntia estava falando do dinheiro. Aham, Como é, às vezes, você não chegou, não está resolvido ainda judicialmente, porque, por exemplo, tem direito de imagem, direitos aham, disso, direito daquilo. Tem uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês verem o que é o trabalho de ator. A gente fez o Castelo rá tim viralizou, né? uhum, 94 a gente fez. Aí a cultura, quando viralizou, começou a passar o Castelo de rá tim manhã, de tarde e de noite. Então uhum. passava às 10 da manhã, né. Ótimo. Mas foram por 10 anos, de 94 até 2004. Vocês sabem disso, vocês passaram por isso. Agora, imagina se você é o diretor da Globo. Aí você vai falar assim: bom, vamos fazer a novela das 8 e vamos chamar o Pascoal para beijar a Regina Duarte na cena principal. Se eu beijar, o que vocês vão fazer? É o Doutora Abobrinha! Regina Duarte! É o Doutora Abobrinha! Ô, Bruna Lombardi! Sai daí! É o Doutora Abobrinha! Entendeu? Vocês vão me sacanear. Não tem como. Então, mas tô brincando, porque são 10 anos aonde você não. Porque assim, eu não tinha maquiagem, né? Quer dizer, era essa cara, era a minha cara, né? A minha cara. Porque às vezes quando você tem uma maquiagem, você põe um olho assim, faz uma coisa assim, o cara não percebe, o cara ele só percebe a hora que você fala uma coisa, você fala tudo diferente, ele não percebe. Mas quando é mesmo a minha cara, porra, eu tenho essa cara de Pascoal da Conceição, tá? Porque depois dessa cara. Então são 10 anos sem trabalhar, entendeu? 10 anos. Mas isso não, eles É, não pagam nada disso. E Você fica sobre sem isso, trabalhar. e Você só sobre trabalha. isso,
Você não faz Eu vou fazer. propaganda, não faz Aham. propaganda, você não faz, sei lá, filme, você não faz nada, você não faz nada disso. Você não faz porque, imagina, você é um diretor, você fala, vem me convidar para fazer, é o doutor Abobrinha, eu tenho que fazer, ninguém vai me convidar. Tudo que eu fizer vai ser o doutor Abobrinha, entendeu? Se ligar o Tarantino, aquela, ó, quem fala? Sou eu. Eu não sei, você é o doutor Abobrinha, sai aí! O doutor Tarantino me manda embora na hora, quer dizer. Então, mas a gente não recebe, você não É. recebe nada. Então, mas eu trabalhei no teatro, trabalhei no teatro oficina e tal, todo esse tempo. Bom, isso, por isso que e aí quando Uhum. você vai não existe uma lei já, atualmente, né? Naquele tempo não existia, mas o direito vai mudando, né? Aham. Aí já existem hoje juízes que reparam, que falam, não, era trabalho, ele Os direitos trabalhou esse tempo. conexos, né? Isso, né? Porque que acontece? Quando eu faço o Doutor Abobrinha, que vocês gostam, tudo mais, né? Vocês eu agora, por exemplo, estou trabalhando, entendeu? Agora estamos aqui Uhum. juntos trabalhando. O personagem trabalha muito tempo, ainda mais um personagem, quando o personagem faz sucesso nesse lugar tão sensível, tão profundo, né? Uhum. Então, é uma coisa. Agora, em 2004, eu, assim, eu ganhei mais um personagem porque eu sou a cara do Mário de Andrade. Eu não vou nem mostrar para você. Se você olhar, se você procurar na internet agora, o Mário de Andrade, vocês vão ver a minha cara. Um homem, filho de um pai negro de uma mãe branca como eu, ele é uma cara brasileira, parecida com a nossa, Uhum. parecida com a sua, uma pele desse jeito, né? Porque as pessoas veem nessa cara, porque a gente não é branco, né? Branco a gente não é, né? O marido dela também não é branco. E a gente é fruto a gente é fruto dessa mistura brasileira, mestiça e tudo mais. A gente é fruto dessa mistura e a gente que tem muitos problemas e tal, que eu não Uhum. vou puxar agora, porque a gente está falando de outra coisa, mas a gente é fruto disso, a gente é isso, essa mistura. E aí, porra, de repente eu descobri que era parecido com o Mário de Andrade, e aí eu já fazia o Mário de Andrade. Na verdade, quem me ligou foi o Ulisses Cruz, que falou, Uhum. a gente vai fazer uma minissérie e queria que você fizesse o Mário de Andrade, porque você já faz, tal. Era um só Pô, imagina, eu já fazia, coração. no seu coração. Eu já fazia, mas na hora que eu fiz na televisão, virei o Mário de Andrade para sempre. Até hoje. E agora amanhã, quem está de Aham. São Paulo está assistindo a live, eu vou estar lá no Centro Cultural. A gente vai abrir tem uma discoteca que chama Discoteca Oneida Alvarenga, que era uma aluna do Mário, e um grande colecionador chamado Ronoel Simões. O Ronoel, ele, sabe esses caras que compram disco? Ele só comprava disco de violão. Tudo de violão ele comprou. Tudo, discos, artigos, ele colecionava. Ficou sabe, ele atopetou a casa dele de coisa de violão, e esse daí, agora, chegou lá no Centro Cultural, na discoteca Oneida Varenga, e vai ser aberto ao público. Eu, inclusive, estava decorando há pouco tempo, antes de você ligar, que estava tentando, vou falar um texto lá ao vivo, né? Tem que falar texto grande, tá? Eu vou lá falar o texto, estava decorando o texto aqui ao vivo. Pascoal, eu queria fazer uns apontamentos sobre o que você falou antes, né, das exibições da TV Cultura. Às vezes, quem está nos assistindo não vai compreender assim Hum, tão facilmente, talvez, mas é bom pôr na consciência, né? Porque foi aquilo, vocês gravaram e isso está sendo exibido desde então. Isso é vendido para o mundo isso, inteiro, né? é verdade. Castelos que foi, acho que lá em Cuba, eu acho que foi dublado em Cuba em espanhol, Olha mandaram para só. outros países. A Globo Internacional chegou a exibir o Castelo rá tim e vocês não ganharam, Não, né, o retorno com isso, não, né? não. Não, a E gente não ganhou, né? Nem não, tem um retorno igual, que é a tua aham, amizade, que é a tua consideração, esse retorno, a gente ganhou pra caramba. Esse retorno, eu sou absolutamente grato, tal. aham, Agora, do lado comercial, do lado das vendas, dessas negociações, a gente não aham. ganhou nada. Isso é Porque muito isso que, justo, isso que né? eu estou dizendo a você, né? Que a lei, ela foi a partir das lutas dos artistas, ela foi melhorando Aham. e para ver se chega, né? Mas a gente até hoje nunca ganhou nada disso. A gente, inclusive, pelo contrário, não tem nada assim ligado a isso, infelizmente, né? Porque isso Infelizmente. aí, quando aconteceu a pandemia, que aconteceu que a gente não podia nem trabalhar nem nada, cara, esse foi um momento assim mais difícil, porque como a gente, como artista, ninguém ganha nada, alguns ganham, evidentemente, né? Aham. Principalmente
Eu não ganhei nada, por exemplo, da Globo Internacional para passar o Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. Não Uhum. ganhei. Eu não ganhei nada da, sei lá, de Cuba, por ter Uhum. passado o Castelo Rá-Tim-Bum lá. Tá. E outras. E por esses 30 anos que está passando o Castelo Rá-Tim-Bum, até hoje passa, não ganhei nem. A gente reclama disso daí, mas isso não tem nenhum retorno. Aham. Ok. É uma coisa assim. Então, na pandemia, a gente ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada. Então, Aham. você não tem nem uma aposentadoria, você não tem nenhum dinheirinho que possa. Vocês todos ficavam em casa, assistiam coisas, tal, tal, mas a gente não ganhava nada. Então, você viu que os artistas, a maioria, muita gente falou: pô, gente, a gente está ferrado, está difícil para todo mundo, tal. Uhum. Então, voltando na pergunta se a gente ganhou dinheiro, a gente não ganhou. Uhum. É, e eu não quero me falar mal disso, me vangloriar disso, porque eu acho errado. Não acho uma coisa para ficar repetindo, para falar, tá, não ganhamos, queremos ganhar. Não, é errado, tá errado. Acho que tem que, Uhum. para os novos, não pode deixar isso, não pode fazer isso. Fez um trabalho. Agora, por exemplo, tem uma coisa que está acontecendo aqui agora. A gente está produzindo um conteúdo. Esse Uhum. conteúdo, que é engraçado, tal, daqui a pouco vai ser visto por outras pessoas. Isso daí está sendo vendido, está produzido, está. Se você contar as milhões de pessoas no mundo todo, a gente está produzindo. O Brasil tem. É que nem. É uma uberização da gente. A Uhum. gente é Uber, né, no caso, como o É. pessoal do Uber. Eu acho. Pô, eu vejo umas coisas do Uber, às vezes cobra 40%, a corrida, o cara, eles ficam com 40%, 50% da corrida, pô. É muita ganância. É muito, doutora Abobrinha, É quero muito pegar. abobrinha. Você sabe que quando eu estava fazendo o doutor Abobrinha, eu estava começando a fazer o personagem e tal, né? Aí eu peguei isso muito da minha sobrinha, que era pequena na época, tal, Uhum. que era criança, e tudo era dela. Meu, tudo. Sabe quando a criança quer essa fase? E aí eu, lendo o Freud, que fala sobre essa psicologia da criança, ele fala o seguinte, que o avarento, essa avareza é que nessa hora que tudo que você fala que tudo é teu, é a hora que sua mãe tem que colocar você na privada para você fazer cocô, é para você dizer, mandar tchauzinho pro cocô, né? Mas quando você faz o cocô e dá tchauzinho, o cocô vai embora, o meu cocô! Então, ele não passa, a mãe não ensinou ele a dar tchauzinho para perder coisa. Então, até o. Entendeu? Então, por isso que ele tem um pouco de prisão de ventre. O doutor Abobrinha é um pouco. Aí eu fui brincando, chegando na. Eu vou chegar nessa prisão de ventre uberiana, sabe? Uber, né? Prisão de ventre. Tudo meu, eu quero pra mim. Não dá nada, porra. Doutor, dá uma prisão de ventre, não dá nem o cocô dele pro. Dizem isso, né? Que quando a pessoa guarda muita fezes, ela fica enfesada, né? Acho que vem disso Exatamente. também. Olha, você matou. Olha, você não é o Freud, mas é meu. Estou falando com o meu terapeuta, estou fazendo terapia ao vivo aqui. Você é de que lugar de Minas Gerais, de Belo Horizonte mesmo? Eu não sou de uma cidade chamada Ubar. Ela Uma fica umas 2 horas de Juiz de cidade Fora. chamada Ubá. Porra, uma puta cidade gigantesca, grande pra Você caramba. conhece o Bar? Eu nunca vi Né? ninguém que conhece o Bar. Ubá. Poxa vida. A minha mãe nasceu no Carmo do Rio Claro, perto de Passos, perto de Alfenas, perto de Poços de Caldas, que todo mundo mais conhece. Uhum. Minha mãe é mineira. Meu pai não, meu pai de Itatiaia, Barra Mansa, dessa turma Barra Mansa, Queluz, Guaratinguetá, Bananal. Meu pai é de Bananal, que é Uhum. um pessoal que mora lá, e a minha mãe é de Minas Gerais, mineiro, pô, mineiro é muito bom, né? Drummond, mineiro Drummond, Casa Drummond. Eu fui para Belo Horizonte, lá perto da Praça da Liberdade, ali tem uma praça lá que tem uma estátua do Drummond. Pô, uma estátua, porque isso que é o negócio, que nem o Mário de Andrade, né? Um Drummond velhinho, né? Eu falei, porra, tem que ser o Drummond, sabe? Igual você, assim, sabe? Lindinho, bonitinho, sabe? Assim, jovenzinho. Pô, os caras fazem estátua, fazem você velhinho, assim como se dissesse meio triste. Ah, para com isso. Mas Mas enfim, você falou uma coisa também, mas se fala de do novela, né? bar, Do seu gosto. hã? Não, eu achei até estranho, porque toda vez que eu falo que eu sou de Não, Ubá, pouquíssimas pessoas. não, não, É, eu não, é, não, é, não vou falar que eu tive aí em Ubar, não vou falar que eu aham, tive, que passei, né? Passei, porque você passa, gente. Passa, brother, né? Como assim, em Guaxupé, que eu, quando eu vou para casa da minha
quando a gente ia lá para. Agora não vou mais, né? Passava em Guaxupé, comia um docinho lá e ia embora. Eu falava, conheço o Guaxupé, conhece nada, passa na estrada, você passa na estrada. Mas Minas Gerais é o estado delícia, adoro. Mas Você estava comentou falando, isso, te isso de interrompi. novela, e é interessante que eu lembro que quando você estava em Deus Salve o Rei, né, que tinha lá um castelo, a internet, né, foi a loucura, né, porque tinha Pascoal da Conceição dentro de um Cara, castelo. Às vezes te incomoda essa ligação eterna com o Doutor Abobrinha? Como é que é essa cara, ligação com o Doutor uma Abobrinha? vez o Fabrício Mamberti, olha esse nome. Fabrício Mamberti é filho do Sérgio Mamberti. O diretor-geral da novela era o Fabrício Mamberti. Ele era o diretor da novela. E aí, sabe, a Globo é super séria, né? É tudo aquela seriedade. O pessoal lá, pô, você fala do trabalho lá, é puxado pra caramba, né? É super sério, né? Aí um dia a gente estava gravando, eu estava fazendo Deus Salve o Rei, né? Aí a gente estava gravando o julgamento, que ia assim, aí ia pegar uns, ia ser condenado, tal, e tal, tal. Um julgamento, uma cena super séria. Tem aquelas coisas das atrizes que choram. O senhor Johnny, aquela choradeira toda, aqueles negócios todos. Estamos lá na cena para gravar a cena, cara. Aí tinha uma cena que eu entrava assim, eles estavam lá fazendo um negócio, e eu entrava assim, de repente, e falava alguma coisa. Estamos prontos a pegá-los, alguma coisa assim, desse jeito. Um protesto qualquer. Aí a cena estava rolando, a cena super séria, tudo mais. Aí gravando, tal, e aí o Fabrício estava lá na direção. Né? Era uma cena com mais ou menos umas 100 pessoas, um monte de gente. Assim. Aí, para! Esse cara aí é o Doutor Abobrinha! Ai, rapaz, pô, putz, cara, aí eu desmontei. Ah, caramba, todo mundo. Doutor Abobrinha. Aí eu falei, ah, é? Isso até um dia gravar, eu falei, então, para aí! O câmera chamava Capeta. Capeta! Para essa cena! Parecia que eu estava falando com o Capeta. Capeta! Para! Eu quero dizer uma coisa, uma única coisa. Dessa vez vocês venceram, mas eu voltarei, porque um dia esse cara. Aí foi uma coisa engraçada. Aí foi uma farra, assim. Eu falo, eu estou ilustrando, né, a tua pergunta, né, essa coisa do doutor Abobrinha. É muito forte. Aham. Não tem como não tem como não reproduzir, sabe? Não ganhar com isso, não Aham. falar disso. É, eu, 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 como é uma coisa ligada à criança, à Aham. infância, é uma coisa muito positiva, sabe? Todas as abordagens, quando você me ligam, quando falam comigo, na rua, é uma abordagem. Os caras me chamam de TV Cultura. Aí, TV Cultura! Sabe? Ô E é Pascoal, tudo. falando em abordagem, que situação foi aquela que você foi reconhecido de Doutor Abobrinha no meio de um assalto? É verdade. Não, é exatamente. Olha, você está tocando num assunto que é verdade. O assalto, bom, um cara vem te assaltar, vem com uma arma e tal. E aí ele foi aquela coisa, aí foi passando o tempo, a gente ficou mais ou menos uns um minuto, ele ficou, tá, dali a pouco ele falou, nossa, peraí, ele me perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou o doutor Abobrinha, eu sou o ator, eu sou o doutor Abobrinha. Ele falou, doutor Abobrinha, me perdoa, continua, vai com Deus, continua fazendo a alegria das crianças. Mas isso me levou a refletir uma coisa. Eu me lembrei, são várias coisas que estão misturadas com isso, mas eu me lembrei do seguinte: em 1969, quando o Pelé fez o pelemésimo, né, o milésimo gol, né, quando ele fez o milésimo gol, ele era ditadura militar, era um período dificílimo, tal. Aí o Pelé fez o gol, era um jogo do Maracanã, cara, domingo à noite e tal. Aí o Pelé saiu correndo com a bola, assim, juntou todo mundo, um monte de repórteres, e o Pelé falou assim: as criancinhas, cuidem das criancinhas. As criancinhas, começou a falar das criancinhas. Essa cena deve ter na internet, tal. O Pelé chorava e falava muito das criancinhas. Ou seja, a gente tem não é só as criancinhas que nasceram, as criancinhas que vão nascer e as criancinhas que é você, que sou eu, que somos nós. A gente tem que cuidar dessas criancinhas. Eu falo isso, até fico assim emocionado, porque é, quem me salvou não foi aquele cara com a arma, aquela cara assim que tem que matar esse cara. Né? Não foi aquele cara, foi uma criancinha que era ele, que chegou para ele e falou: Ô, cara, esse cara é o doutor Abobrinha, velho. O que você tá fazendo aí? Sai dessa.
Hã? Sai dessa, porra, você está falando com o doutor Balbino, com a tua infância, ele é o sinal da tua infância, vai tirar, sabe? Ele voltou lá, a criança que está em você, que tá, essa criança aí, que falou com ele, que conversou com ele, sabe? Essa criança que conversou com ele. E essa criança que teve assim, que me salvou, pô, tem que agradecer para essa criança, né? É, Né? é, é muito mágico, né? É uma profissão de uma importância muito grande. Você imaginou gravando? Porque eu acho que quando o Castelo foi ao ar, vocês já tinham gravado tudo, né? Você Sim. sabia que poderia chegar num Não. personagem com essa importância, com Uhum. essa cultura, com essa relevância? Que eu não consigo ver hoje um programa brasileiro, É infantil verdade. ou não, que tenha esse poder do Castelo. É verdade. E é uma coisa que, assim, hoje em dia, se você levar qualquer coisa para criança que vai ensinar cultura, ela vai achar chato. É verdade. Mas no Castelo, aquilo é introduzido de uma forma tão inteligente, tão mágica, tão legal. Ela conhece, né, um instrumento com os passarinhos, ela Pô, aprende sem perceber. aí é que tá a grandeza, aí é que tá a grandeza da relação, aí é que tá a grandeza da criação. Eu trabalho na arte, eu trabalho num lugar que é possível a gente fazer esse tipo de coisa, entendeu? É que nem um compositor. Ele, ele compõe música, vai compondo. Você nunca sabe se vai ser, mas o lugar onde ele compõe a música, que é o lugar da criação da música, é um lugar que tem músicas que de repente, plim, pega. Então você tem que trabalhar, fazer o teu trabalho, sempre com essa possibilidade de fazer uma grande coisa. Que nem agora, a gente está fazendo essa live. Tem 17 pessoas assistindo. Ok, tudo bem. Mas a gente tem que fazer de um jeito que ela pode viralizar. Na época a gente não sabia, mas ao fazer desse jeito, que ela pode viralizar, você faz ela numa postura, numa embocadura, numa envergadura, entendeu? Tem um poeta chamado William Shakespeare, que é o cara do teatro. Shakespeare fala assim: não tem esse negócio de pequenos papéis, não. O que tem é gente pequena, gente pequenininha, entendeu? Não tem coisa pequena para fazer, não, entendeu? E às vezes você pode estar fazendo alguma coisa assim que não está que não está. Por isso que a gente tem que entrar na política, na economia, na cultura, porque às vezes a economia que tá regendo a nossa vida não é uma economia a favor da nossa vida, é uma economia que nem você falou assim, então se fizer um programa de cultura aí, ninguém vai nem prestar atenção, essa coisa toda. É por quê? Porque a gente. Você está prestando atenção onde é que eu ganho os trocos aqui agora? Tem que ganhar os trocos aqui já, entendeu? E a internet, onde você faz uns trocos, você faz troco fazendo o quê? Filmando, por exemplo, pegando vídeo de a mulher dando tiro na câmera, matando não sei quem, levando. Isso aí você ganha dinheiro, entendeu? Mas aí é tragédia, pô. Mas isso é um tipo de economia, isso não está ligado assim. A gente, se der dinheiro, ler livro, cara, a gente vai ler livro pra caramba. Aconteceu no Brasil assim, quando essas coisas enviesadas, né? Quando quiseram acabar com a peste bubônica lá no Rio de Janeiro e tal, falaram assim, é o seguinte, a gente vai fazer assim, a gente vai ter, cada rato que trouxer a gente paga R$ 1, né, dava uma grana. Aí o cara começou a criar rato em casa, entendeu? Ninguém, porque, pô, se o teu pensamento é R$ 1, você tem que falar o seguinte, cara, se você, cada rato que você trouxer, você salva uma criança. Exato. É outra coisa, entendeu? É, É outro tipo de coisa, outro tipo de pensamento. Porque o pensamento é esse pensamento dessa economia mesquinha, essa economia fraca, pô, essa economia que não tem do futuro, essa economia imediatismo, né? não, essa economia que depende, uma economia, imagina esse negócio de visualização, depende do meu ódio, quanto mais ódio eu tenho, por exemplo, para eu votar agora, vou votar, né, a gente vai votar nas eleições municipais, a eleição vai ser decidida no meu ódio. Quem odiar mais, quem eu odeio esse, eu odeio aquele. Pô, a eleição tem que ser, eu acho, né? Naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. Porque como é que a gente vai fazer um país bonito desse jeito? É, Sendo que o Brasil é bonito. exato. É bonito. É bonito e é bonito. Pronto. Eu não posso deixar de te perguntar qual que foi o disfarce fantasia do Doutor Abobrinha que você mais amou? Cara, o disfarce que eu gostei, deixa eu ver. Tinha muito disfarce engraçado. Eu gostei. Já sei qual que é. Eu gosto muito que eu me disfarço de Nino, sabe? Aham. Eu gosto muito dele. Esse que eu me disfarço de Nino, eu acho engraçado. Eu acho muito engraçado, porque
Porque é o seguinte, claro que era parecido, mas não era igual, né? É, era bem semelhante. E eles, na contracenação, todo mundo sabia que era eu. Sou o Nino, sou o Nino, Aí, e as crianças, pô, vocês não estão sacando que é o Nino, tal. E era engraçado fazer desse jeito. Eu era o Nino pra cá, Nino pra lá, aquela coisa histérica, tal do Nino, eu sendo histérico, Nino histérico, que era uma gozação daquilo tudo, né? Porque o doutor Abobrinha, na verdade, o disfarce dele, ele tem uma qualidade assim, ele tem um objetivo lá na frente, ele está como se fosse o gol lá, ele vai fazer o gol. Se você reparar, quando o cara está no caminho do gol, o cara chuta, põe na perna, você vai ter que pular e chegar no gol, entendeu? Meu destino era chegar no gol. Era Eu chegar lembro no dele fantasiando de Penélope também, né? As Penélope, crianças já pô, sacaram, e Penélope. o Nino, assim, era apaixonado pela Penélope, demorou para ver que era a doutora Demora Abobrinha. para sacar. Bonito, não era bonito. Era muito. Eu, assim, por isso que eu te falo, assim, eu ganhei um tremendo no personagem, porque isso foi descobrindo no caminho, né? Eu não tinha descoberto que o personagem era tão bacana e tão bom, mas no meio do caminho foi descobrindo que ele era um tremendo um personagem querido, assim, daria para fazer muita coisa. Tanto que quando o Cal estava dirigindo, quando a gente começou o primeiro programa que a gente foi fazer, o Cal falou, cara, presta atenção que você não tem nada contra as crianças, você não é um cara que veio aqui para botar medo, você não vai ganhar pelo medo, não. Você tem um desejo, o teu desejo é comprar o castelo. Pensa só nisso. Aí criei bastante personagem nesse lugar, sabe? Foi muito bom. Eu lembro muito de um que eu assim, me divertia muito, que era um que ele fantasiava de Tíbio ou Perônio, mas os dois, naquela confusão, eles estavam duvidando até deles mesmos, se eles eram quem Isso, eles eram. esse também foi muito bom. Esse é muito engraçado. Porque a hora que até eu me lembro que até eu falei, mas quem sou eu? Que ele tinha aquela confusão, né? Aí ele falou, eu sou Silvio, eu fiquei, mas qual desses dois sou vocês é que não são, eu sou, sabe? Aquilo Engraçado era isso, né? muito divertido. Ô Pascoal, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade desse bate-papo incrível, poder te ouvir. É, assim, é muito mágico, é muito especial. São as vantagens que a internet proporciona pra gente, né? Porque se não tivesse essa facilidade, tudo seria muito mais difícil, né? Eu acho que são as coisas positivas que a internet tem e que a gente tem que aproveitar. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem aí é apaixonado pelo Doutor Abobrinha, né? Apesar dele ser um vilão, ele é muito amado. Quero que você Ah, deixe uma tá. mensagem final para nós, para quem curte você como Mário de Andrade também, e entre outros aí, Ah, personagens, shows, teatro. a mensagem é assim, quer dizer, a vontade que eu tenho, às vezes, de dar umas mensagens assim, muito sérias, muito, sabe, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Eu sou. Aqui não tem cabelo, saber de dar cabeçada na parede, errar pra caramba, sabe? Por isso que ficou careca. Foi ficando careca, assim. Mas eu acho que a gente tem, acho que a vida, a gente tem que. Eu tô ficando cada vez mais velho, cada vez mais de idade e tal, e cada vez mais eu tô sacando que a vida é a vida, sabe? A gente viver a vida, no sentido. Não viver a vida no sentido de viver a vida, essa coisa frágil, fútil. A Uhum. gente viver a vida, fico pensando, é, 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 é o mistério da vida, né? Sacar Uhum. que diabo que é essa vida? Como é que é esse negócio? E o mistério da vida e para mim, né, principalmente, tá ligado ao amor, sabe? A amar as pessoas, tá ligado a ter essa paixão, esse amor pelas pessoas. É isso aí. Pascoal, muito Muito amor. obrigado. Olha, vamos sempre combinar de fazer uma coisa, vira e mexe. Assim, é muito bom a gente ter isso também, porque assim, às vezes a gente vai entrar em contato com alguém, como é o Doutor Abobrinha, pra mim, a gente fica assim, nossa, como é que será? Como é que vai ser a interação? Será que vai dar certo? Porque a gente tem uma imagem muito viva, né, Claro que dá na certo. nossa mente, no nosso imaginário. É igual eu tô te falando, é como encontrar um desenho animado. Então, assim, eu quero te agradecer muito por essa simpatia, por esse carinho, por essa atenção. Assim, né, igual você comentou, você é um ator, você tem 70 anos, você está decorando aí um texto que você vai interpretar amanhã. Então, assim, você já não nos deve mais nada, não tinha essa obrigação. Mesmo assim, você chegou aqui, contou a sua história, deu o seu melhor. Então, assim, Não, muito, contei muito pouco, obrigado. porque tinha muita coisa para contar, mas um dia eu conto mais.
Claro, vamos nos encontrar e vamos conversar mais. Essa live eu vou deixar ela salva amanhã também, 8 horas no YouTube, para quem quiser rever, quiser pausar, voltar para assistir de novo. E é isso, estamos juntos. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado, Pascoal. Muito obrigado mesmo. Valeu. Boa noite a todos. Até Até uma próxima. a próxima.